Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. E nós estamos convidando os nossos amigos para o nosso café matinal e nós mandamos um abraço para o Hélio, Lisa, Branca Reis, para o Pedro Balalai, para a Marta Verso. Eu acho que tem mais gente já no nosso Facebook. Isso, um abraço para a gente tomar esse café gostoso, nessa manhã tão bonita, esquecermos as preocupações do dia e agora é o nosso momento. Então, ontem nós falávamos sobre a Irma de Castro Rocha, a nossa querida Meimei. Então, fazendo uma rápida sinopse daquilo que ontem nós falamos, recordemos que ela nasceu na cidade, hoje parte da metropolitana de Belo Horizonte, que é a cidade de Mateus Leme. E ela viveria mais tarde seus últimos dias em Belo Horizonte. E também lá em Belo Horizonte ela conheceu o Arnaldo Rocha, aquele que viria a ser o seu noivo amado. Né? Exatamente. E ele, sim, tendo nascido na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Então, eles chegaram a casarem-se, né? Foi naquele momento em que nós registramos ontem, quando ela saindo da igreja, já casada, e a gente fez até uma contextualização da cena, né? Então, os convidados jogando-lhe arroz e ela se encaminha para um mendigo, um pedinte, né, que estava à porta da igreja. Ela beija-o e lhe dá o buquê de noiva. E a partir de hoje, então, nós continuaremos nesse ponto, né, Leila? Exatamente. Falar um pouco desse espírito, Meimei, porque o nome, né, é Irma, mas para quem não acompanhou a gente ontem, Meimei era um nome carinhoso que o noivo, porque eles leram um livro juntos, um livro chinês, de um filósofo chinês, e Meimei significa a noiva bem amada. Então, por isso que ele chamava a Meimei assim. E o livro era Memórias de Pequim. Né? Memórias de Pequim. E esse livro foi escrito, né, por um filósofo chinês e que fugia à época, né, ele ficou exilado da época de perseguição daquele então que nós conhecemos como um dos ditadores da China, Mao Tse-tung. Mas a Meimei, nós falamos ontem, ela era católica, fervorosa, todos os domingos ela ia à igreja, só que ela era médium, porque a mediunidade, ela não escolhe sexo, idade, religião. De uma certa forma, todos nós somos médios, porque nós temos, como diz Kardec, quando nós entramos em contato com o mundo espiritual, até através do nosso sonho, quando nós dormimos, nós já estamos no intercâmbio mediúnico. O que quer dizer mediunidade? Medianeiro. É um mediador, é aquele que se comunica entre o mundo material e o mundo espiritual. E a Meimei, ela era médium sem saber. E o Arnaldo Rocha, como nós falamos ontem, que era ateu, não acreditava em nada, ele amava muito, e ela desde jovem tinha aquele jeito de ser, ele não se importou com aquilo. Mas ele achava o quê, Roberto? Na verdade, ele achava que ela era louca mesmo, né? Ela tinha, ainda morando lá em Mateus Leme, só para recordar, e eu conheci bem a estrada de ferro que levava para lá, era na época a Rede Mineira de Viação, RMV, mais tarde Viação Férrea do Centro-Oeste, quando estendeu suas trilhas mais para a conquista das novas fronteiras agrícolas como mecanismo de integração. Mas então ela caminhava
nos trilhos, né? Ou seja, ao longo da rede da ferrovia. E ela tinha um amiguinho, e esse amiguinho é aquela com ele, que ela naturalmente era portadora da mediunidade, de visão, né? Clarividente. Mas lembrando bem que ela era católica, eu imagino o conflito que devia ter nela, né? Porque conforme o clero, né, ia fazer parte aí da liturgia católica, que a gente não vê os mortos, pode ser o diabo disfarçado. Então, aí era o diabo disfarçado de menininho, né, um amiguinho dela. E isso era tão real para ela, veja bem aqui a mediunidade dela, então era muito pujante, embora até o final dos anos dela aqui entre nós, ou seja, como reencarnada, ela não tenha sido espírita. Que às vezes o Arnaldo, ele ia visitá-la, né? Então, quando ele ia sentar numa determinada poltrona, ela falou, não, você vai sentar em cima dele. Ela falou, meu Deus, a loucura tomou ela de vez, né? Mas a gente lembra esses relatos porque a mediunidade ela pode eclodir em qualquer momento, em qualquer fase da vida, tanto da infância até a velhice. E a gente lembra o Divaldo Franco, que pequeno, criança, passou toda a infância dele, e a mãe também achava que ele era louco, a família achava que ele era louco, porque ele brincava com aquele índiozinho, o Jaguaraci, né? Jaguaraçu, como se fosse real. Para ele era real. O Chico, com 4 anos de idade, quando a mãe desencarna, ele foi para a casa da madrinha e ele corria ali para o quintal e ali ele conversava com a mãe. E a criança ela ainda não consegue fazer esse discernimento. Então, para ele era real aquela presença ali da mãe. E a Irma, no caso a nossa querida Meimei, ela tinha essa mediunidade, mas ela não sabia o significado. Então, quando eles já casados, o Arnaldo às vezes chegava em casa, como o Roberto falou, e aí ela dizia, não, meu bem, não senta aí não. Aí está sentado meu príncipezinho. E o Arnaldo entrava naquela brincadeira, naquela situação, porque ele amava a esposa. Ele dizia o quê? Meu Deus do céu, vou internar essa mulher? Então ele deixava passar. Mas ela também, ela tinha uma mediunidade, além dessa mediunidade de vidência, porque ela via o espíritozinho ali, o príncipezinho. Ela tinha também uma mediunidade, outros tipos, né, Roberto, de mediunidade. É verdade. Ela tinha, por exemplo, a mediunidade de retrocognição, que é a possibilidade do espírito, ainda encarnado, ele revisitar parte ou todo do seu passado naturalmente, isso em função do grau evolutivo de cada um. E outra percepção mediúnica dela era de precognição. Então, antevendo fatos futuros, né? São hoje as chamadas mediunidades que relatam atualmente o que está para acontecer. Nós temos isso também presente em muitas partes do mundo, em todas as culturas, todos os povos, e também independente de crença religiosa, até assim, na ausência de crença nenhuma. Então, as pessoas têm esses quadros, são percepções que naturalmente, sem o esclarecimento da doutrina espírita, eles ficam achando que estão tantando mesmo. Então, até podemos citar casos de profecias que às vezes podem acontecer 100, 200, 500, 1000 anos depois. Lá no Antigo Testamento tem muitos relatos dessa forma, só que ali não fala de médium. Fala o quê, Roberto? Os médiums, na verdade, são os feiticeiros, né, os adivinhos, mas também as bruxas, né? Eram o quê? Os profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento, 500, 600, 800, 1000 anos antes, eles já traziam profecias
de diversas ordens, inclusive com relação à vinda do Messias, que era a vinda de Jesus. Eu já dei, inclusive, uma palestra falando sobre isso. Um dos profetas, ele relata as últimas 24 horas que antecederam o martírio de Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, entre várias profecias, tem essa lá mostrando o que aconteceria no futuro com aquele Messias que ia chegar e o que iria acontecer com ele às 24 horas antes. É tanto que Jesus, ele, em alguns momentos, ele diz: isso é necessário para que se cumpra as Escrituras. Então, porque ele diz o quê? Se referindo ao que aqueles profetas do Antigo Testamento haviam nos trazido. Lembrando, né, Leila, que ele teria afirmado que não veio para destruir nem a lei nem os profetas. Então, que aqueles que eram rotulados de profetas, nós entendemos médiuns, né? Eles tinham uma missão, tinham uma tarefa, como sempre tiveram. E até na atualidade, né, muitos nós temos como médiuns e são verdadeiros missionários, com a mediunidade alinhada com o Evangelho de Jesus. Aí nós temos chamado mandato mediúnico. Né? E nesse momento eu vou abrir um parênteses aqui para mandar um abraço para a Dona Adélia. Ô, Dona Adélia, saudade! Quanto tempo, né? A gente agora está aqui sem poder se ver, mas mandar um abraço também para a Cristiane, para Ilzinha, né? Ilzinha, para a Tassimara, que bom, todo mundo aqui tomando... Ok, Dona Adélia, agora fiquei feliz. Todo mundo tomando Saber, cafezinho. sobretudo, melhor, pelo menos já estamos conversando, né? Embora seja um monólogo nesse contexto. Isso, aqui todo Aí, mundo Leila, junto, voltando né? então à mediunidade. Rapidamente, eu queria fazer um comentário, porque às vezes aquele médium que nesse momento não está podendo trabalhar dentro da sua casa espírita, em função desse isolamento social, ou até por algum motivo precisou ter um afastamento das suas atividades, o que é que a gente pode sugerir? Orar muito, a leitura edificante, para que esse médium ele possa se manter em equilíbrio, em harmonia, em sintonia e buscar, como muitos agora neste momento têm buscado, ouvir essas mensagens que vão tocando o coração, vão harmonizando individualmente cada um, harmonizando seus lares. Mas e aí, Roberto? Vamos voltar aqui para a nossa Irma. Então, é a amizade entre o Arnaldo e a Irma de Castro Rocha, a Meimei, vamos chamá-la de Meimei daqui por diante, né? Então, entre Arnaldo e a Meimei, data de uma época muito antiga, que está relatada num livro psicografado por Chico, um livro chamado, aliás, não me lembro depois, mas o médium era outro, e o título do livro, sim, isso é que importa, o título é Semíramis. É um romance muito bonito, né? Um romance de época do século VII a.C. E nasce, então, naquela época, essa relação de amizade, e que viria ao longo dos séculos por vindouros, até o século passado, materializar-se por compromissos esponsalícios, isto é, casamento. Então, aquele que aqui entre nós já desencarnou em 2012, só para lembrar, né? Em 2012 agora o Arnaldo Rocha, ele era um general do Império Assírio e Babilônico. E ela fazia o papel da Bebe Alibi, ou Mabi, que era também um nome babilônico. E a personagem central, que era a Semíramis, não faz parte desse contexto, mas só para exemplificar que ali nascia aquela amizade. Nós estamos falando de 28 séculos em relação à atualidade.
É muito interessante porque quando nós começamos a ler essas obras mediúnicas e que vêm através de médiuns sérios, médiuns respeitados, nós vamos vendo como que há todo esse entrelaçamento. Nada é por acaso. Se nós estamos em determinado lugar, em determinada época, convivendo com determinadas pessoas, não é por acaso. Então, a história da Meimei e do Arnaldo Rocha, como o Roberto colocou, já vem de longas eras. E eles vieram ao longo do tempo, uma hora como casal, outra hora como primos, mas outra hora, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais, porque nós não vamos terminar hoje a história da Meimei, não, porque é uma história muito bonita para que a gente possa ir entendendo como é que é esse entrelaçamento das reencarnações. Então, a Meimei, que era assim muito religiosa, e o Arnaldo era lutador de jiu-jitsu, como nós falamos ontem, apesar de que ele tinha o lado intelectual, da leitura aprofundada, de uma leitura assim, uma leitura escorreita, mas ele, como muito descrente, ela o amando, ela orava com tanto fervor, com muito receio, que ele não mudasse. Então, um desses compromissos era justamente dela, na última encarnação, vir estar ao seu lado, que era para poder ir auxiliando. Porque imagina, esse homem que foi um general naquela época, tinha que ser uma pessoa muito, de uma certa forma, muito rude, violenta, porque os homens naquele período eram quase que selvagens. Então, não era um espírito amoroso, um espírito tranquilo. Então, a missão da Meimei era de ajudá-lo, porque ela lembrava, às vezes, momentos que ela dizia, que chamava ele de cigano, porque ele já tinha sido um cigano. E é uma história assim que nos traz muita reflexão, porque quantos de nós, às vezes, ao chegarmos a uma casa espírita e assumimos um compromisso dentro da casa espírita, e daqui a pouco a gente deixa para lá, se afasta, abandona, esquecendo que aquela oportunidade que nós estamos tendo é para nós mesmos. Nós não estamos fazendo nenhum favor quando realizamos um trabalho voluntário. Ao contrário, o trabalho voluntário é a bênção que Deus está nos oferecendo para que a gente possa ir evoluindo e caminhando. Não é verdade, Roberto? Até aproveitando esse comentário da Leila, eu acrescentaria que aqueles com quem nós estabelecemos laços de amizade sincera, amizades que são desvinculadas de qualquer interesse imediato, esses laços afetivos são os que perpetuam, ou aqueles que prosperam ao longo da eternidade. Por isso também que muitas vezes ajudamos, e é fato, somos ajudados. Porém, haverá um momento em que todos nós, conforme a fala esclarecida, muito lúcida de Emmanuel, que nós também, todos, independente de quaisquer valores que nós aqui possamos apresentar, seremos conduzidos ao mesmo carreiro quando a chamada mão niveladora da morte nos alcançar. Porém, Jesus também teria dito que aquilo que ligares na terra também estará ligado no céu. Jesus, nesse contexto, quando a gente apresenta-se, a gente fala assim, mas não estão entendendo. E quando nós, então, a doutrina espírita nos esclarece, nós vemos que esses laços, eles vão estar ligados no céu, que é no outro plano da existência, né? É verdade. Agora eu gostaria, Roberto, da gente visualizar quem está no Facebook, para a gente poder mandar um abraço aqui, um beijo, desejar um bom dia. Será que tem mais alguém que tem entrado? A Niva,
Alessandra Pacheco, bom dia, minha querida, Jesus te abençoe. Maria Cristina, Jacirene, a Rita Maria, Arnaldo Reis, a Lusca Renata, nome diferente. Oi, a Lusca. A Marcinha, Eudócia, Jucimara. A Jucimara, a Jucimara está dizendo que teve um momento que ela fugiu do compromisso, mas ainda bem que a gente tem a oportunidade de voltar para os nossos compromissos, né, Jucimara? Nós também já fugimos dos nossos compromissos. Quantos de nós, né? A Rossana, que bom. Mais alguém, Roberto? Não, né? É isso. Mas então, então você foi. Agora eu queria acrescentar, já que a porque o Jucimara nosso tempinho fez tá esse encerrando, comentário, é uma lástima. Mas só para dizer o seguinte, não só você, Jucimara, muitas vezes, e todos nós, em algum momento, abandonamos, erramos, né? Às vezes prevaricamos, mas Deus é tão misericordioso, magnânimo, que Ele sempre nos concede uma outra chance. Às vezes nós ficamos contando o tempo, né? Nossa, mas eu já tenho tantos anos. Nossa, mas quanta coisa. Não há problema nenhum com isso. Porque todos nós, no devido tempo, nós teremos outras oportunidades, né? E essas oportunidades aí estão para nós. Assim como o casal Meimei e Arnaldo Rocha também tiveram. verdade. Mas antes de encerrar, eu queria falar rapidamente, nesse período do século VIII antes de Cristo, que sobre só para a gente lembrar o nome, né, deles ali naquele período, porque ele foi um general do Império Assírio-Babilônico e o nome dele era Beb-Alib. E ele ficou conhecendo a Mabi. Mabi, que era uma bela princesa. E como a Meimei, né, que ele diz que a Meimei era muito linda, ela era uma bela princesa. Só que ela E ele agora... se referia a ela como princesinha, né? A minha princesinha. Só que ela agora, nessa encarnação anterior, porque na última ela tinha aqueles cabelos pretos, e ela, como Mabi, ela tinha, era aquela pele clara, aqueles cabelos loiros, e eles se conhecem. Como que eles se conhecem, Roberto? Mas fala rapidamente que o nosso tempo já se esgotou. Na floresta, Leila? Que eles se conhecem? Então, mas o que acontece ali? Que aí os dois foi um encontro impactante. Então, ele passeava por uma floresta, né, quando se depara com um leão, um gigantesco e faminto. Né? Ela ali Então, ela se depara com esse leão gigantesco, faminto, conforme o tamanho, não há problema, não deixa que seja de barriga cheia, mas só faminto. Então, e ele passa a persegui-lo, o leão, né? E do nada surge um cavaleiro dos sonhos, né? Ele fala assim, olha, eu quero os sonhos príncipes, né? O príncipe com cavalo aquele branco. Salvador, né, que vem como guerreiro, e ele elimina aquilo que era ameaça para ela, que era o referido leão. E aí, então, lógico, né, até por dever de gratidão, ela falou, caramba, esse é o herói, é aquele que eu sempre sonhei. Alguém que me livra da vida, então naturalmente me livra da morte e passa a ser naturalmente o dono da minha vida. Estabelece-se então essa vinculação que viria por mais de 20 séculos, né, prosperar. Foi aquela musa, né, aquela musa inspiradora para a trajetória espiritual do Arnaldo. Nós vamos encerrando. Amanhã a gente vai continuar falando um pouquinho, porque nós falamos ontem do sonho de Meimei de ser mãe, e na última encarnação ela não conseguiu ser mãe aqui na Terra, mas ela foi mãe no mundo espiritual. Como é que pode? Então a gente vai continuar falando sobre a Meimei, sobre o Arnaldo, sobre esses espíritos, como nós, ainda com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas caminhando, trabalhando, evoluindo, se unindo através dos compromissos espirituais, que já conseguiu um pouco mais de evolução, apoiando aquele outro que ainda está mais
indisciplinado, ainda não está no mesmo nível de caminhada, no mesmo passo, na mesma velocidade. Então, um beijo grande, paz, saúde a todos. Amanhã às 10 horas a gente continua o nosso Café com Evangelho e hoje às 20 horas o nosso estudo do Evangelho. Estão todos convidados. Esse momento do estudo do Evangelho é um momento muito importante. E logo após, para quem desejar, nós fazemos uma reunião de irradiação e vibração. Como é que funciona essa reunião de irradiação e vibração? Para quem ainda não sabe, de 8h30 da noite, toda terça-feira, de 8h30 da noite às 9h30 da noite, nós nos reunimos, os trabalhadores da casa. Neste momento, nós estamos fazendo cada um em seus lares. Nós criamos aqui uma rede de conexão magnética. Então, aqueles que estão em tratamento, eles vão se manter de 8h30 às 9h30 da noite, sintonizados conosco. Pode ler uma página, colocar uma música suave, pode deitar se desejar, pode dormir, colocar uma garrafa grande de água, uns 2 litros de água para ser magnetizada. Essa água, ela é para ser magnetizada individualmente. Então, quem desejar, coloca uma garrafa para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa. E quem desejar também pode fazer neste momento, em benefício de alguém, de algum familiar, de algum ente querido que esteja precisando e que às vezes ainda não tem condições de pessoalmente fazer essa vibração. Então a sua mãe vai vibrar pelo seu filho, o pai vai vibrar pelo seu filho, uma avó, um avô vai vibrar pelo seu neto. Então, esse trabalho ele é feito toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, à distância. 8 horas da noite, nós fazemos através do Facebook e através do Instagram o estudo do Evangelho como uma preparação. Aí a gente encerra a nossa gravação às 8h30 e damos continuidade à distância a essa reunião. Então, essa reunião de radiação e vibração, ela serve para tudo. Para problemas mentais, problemas emocionais, problemas de saúde física, problemas espirituais, obsessivos. Então, todos podem compartilhar, aqueles que estão nos auxiliando, trabalhadores, doando do seu magnetismo, e aqueles que estão precisando, recebendo, e essa água, ela deve ser tomada pelo menos 5 vezes ao dia. Meia xicrinha de café, uma meia xicrinha, 5 vezes ao dia, sempre em prece. Não é para encher a garrafa de água, dividir a água durante a semana. Terça-feira que vem continua. E outra coisa que nós orientamos é fazer uma alimentação leve no dia de hoje. De preferência, uma alimentação sem carne, e fazer a última refeição no máximo até 18h30, para dar tempo de fazer a digestão. Após a irradiação, aí se desejar fazer um lanchinho leve, é como se fosse uma cirurgia. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente faz um jejum antes, após a cirurgia, dependendo da cirurgia, é uma alimentação leve, é um caldinho, uma alimentação pastosa, até voltar ao nosso normal. Gente, um beijo, saúde e paz para todos. Eu demorei um pouquinho, mas para explicar bem, porque nem todos conhecem ainda o nosso trabalho. Quem ainda não conhece o nosso canal do YouTube e do Telegram, entrem lá, dê uma joinha, se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, no YouTube, e o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Paz a todos. Muito obrigado a todos. Agora, lembrando que amanhã nós visitaremos a corte de Filipe II. Opa! Na Espanha, lá do século XVII. Olha, Então, que prepare-se. bom.
Nosso muito obrigado mais uma vez e até amanhã. Sigamos em paz.